Gente, tô aqui toda chorosa, descabelada. E eu fui muito mexida com uma notícia que eu vi num site sobre um acontecimento tenebroso de crueldade no Sudão, onde eles estavam enterrando uma pessoa viva, fechando o caixão, empurrando aquela pessoa viva para dentro do caixão para enterrar. Tem tanta coisa que acontece que às vezes a gente nem sabe, né, se é verdade ou não, mas aparentemente é um site de notícia sério, então não iria compartilhar uma notícia tão inconsequente assim. E a gente sabe que essas coisas acontecem, né? E a gente não conhece o limite da crueldade. Quando a gente pensa que já viu tudo, aparecem cenas na nossa frente que a gente quase que não acredita. E eu fui muito mexida porque eu sou fóbica e eu fiquei me imaginando no lugar daquela pessoa ali. E foi desolador para mim. E aí eu vim pro meu quarto de oração e comecei a colocar diante de Deus tudo isso e orar, né? Orar a Deus, orar por essas nações que estão embaixo de um jugo de escravidão dominado, né, em países muçulmanos. As pessoas são cruelmente tratadas, né, principalmente se tratando de cristão, né, que eles são sumariamente executados, né, por causa da fé. E aí eu vim diante de Deus e comecei a orar e colocar tudo isso e eu tive um aprendizado assim tão incrível assim, porque Deus falou assim ao meu coração e começou a me reportar para passagens bíblicas assim, e começou a me dar entendimento daquelas passagens, né? E a primeira passagem que Deus me levou foi lá no Éden, que sempre que há uma luta do mal contra o bem, sempre é a mentira combatendo a verdade. Então estava ali os filhos de Deus, num jardim maravilhosamente criado, preparado especialmente, né, para eles. E aí ele veio dizer, não, se você não se limitar a ser filho, estar na dependência desse Senhor, e ele não quer que você tenha conhecimento. Se você tiver conhecimento, você será igual a ele. Mas o que ele ocultou é que se para ele conhecer o mal, para o ser humano conhecer o mal, esse mal teria que entrar, ele conheceria na sua própria natureza. E o pior ainda que ele ocultou é que ele se tornaria escravo do mal, deixaria de ser filho de Deus, de viver no propósito, nas delícias que Deus tinha preparado, para ser escravo do mal. E é isso que ele tenta provar nesta terra, enquanto ele está tendo tempo de dar uma amostra do que é a vida de quem ele arrancou do seio do Pai. E eu fiquei muito desesperada. Eu falei, Senhor, meu Deus, como as pessoas precisam entender isso? As pessoas precisam olhar para a cruz, porque a cruz é o sinal vertical para Deus e horizontal da amostra que é para toda a humanidade. O abraço de Deus está ali na cruz. Por que a gente não vê? Por que eu demorei tanto para ver? Por que a humanidade não vê isso? Que há um resgate, que não precisa continuar sendo assim. Enfim, esse foi a primeira meditação que Deus trouxe ao meu coração. E aí Deus, certamente Deus viu o meu desespero com aquele rapaz. Aí Deus me reportou para uma imagem de um mártir chamado Estevão, que foi apedrejado por causa de Jesus. E ao invés dele ver aquelas pedras e vivenciar aquele tormento de dor, ele viu os céus abertos e Jesus esperando por ele. Então eu imagino assim que a dor deve ter sumido, porque imagina você vendo Deus no trono te esperando, vendo Jesus no trono te esperando. Essas atrocidades que o mal faz nessa terra, quando ele personifica a natureza dele em homens e os torna cruéis para executar seus planos, é só uma amostra do tormento eterno que poderá ser uma vida separada eternamente de Deus. E aí, quando o Senhor me trouxe esse ensinamento, aí a minha dor se transformou em júbilo, de esperança e de alegria, de saber de que o mal é real e a crueldade não tem limite, mas o amor de Deus é mais forte do que a morte e venceu a morte e venceu o mal. E essa esperança que nós temos, né, que nós poderemos vencer o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Amém?